Sabuga Vandim. Se inscreva, bora pra aula então? Muito bem, olha a gente aí na quarta parte do nosso estudo, caracterização, não é? Da nova ordem mundial. O que a gente tenta agora mostrar são alguns dos fatos importantes nesse contexto pós-Guerra Fria. Pós-Guerra Fria. Nós já estamos falando aí dos anos 90, os anos 2000 em diante. Um tema que sempre aparece, e é bom conhecer, claro, é o apartheid. Bom, o apartheid em si é conhecido de você, não é? Porque ele está lá na década de 50, beleza. Quando a gente menciona a segregação racial nos Estados Unidos, a gente faz um contraponto com aquilo que estava acontecendo na África do Sul. Maravilha. Quando você está estudando, por exemplo, corrida imperialista e você vê a Guerra dos Boers, os holandeses e os ingleses disputando diamantes lá na região do Orange Transvaal, aqueles rios lá da África do Sul, dá um quiprocó danado. A Guerra dos Boers fez com que o território da África do Sul fosse dividido em dois. Uma parte administrada pela Inglaterra, outra parte administrada pelos holandeses, chamados Boers. Muito bem, pois nessa parte administrada pela Inglaterra aconteceu o apartheid. Então, Vandim, apartheid não é tema para a nova ordem mundial. Não, apartheid não. Mas é tema da nova ordem mundial o fim dele, o fim do apartheid. Então, em duas pequenas aulas pocket, você vai recordar como que aquele regime acabou. Então, lembrando, essa aula pressupõe que você compreenda o regime do apartheid. Mas o nosso foco principal agora é como ele chegou ao fim. Claro, você já sabe que na aula de hoje nós vamos começar a falar da grande figura que foi Nelson Mandela. E aí, meu amiguinho, vamos para você aí que não conhece, andou em Marte aí até hoje, pousou na Terra agora, né? Vamos fazer uma pausazinha nesse vídeo para você conferir a figura do Nelson Mandela? Joga no Google aí, hein? Joga no Google, eu vou pausar essa aula, hein? Aê, que maravilha essa tecnologia, hein? De ponta, hein? Faça-me o favor. Mais tecnológico do que esse recurso, só a nossa lousa digital e interativa de LED. Vamos dar uma olhadinha nela então? Fim do apartheid. Maravilha. Primeira coisa, ó. Apartheid é uma palavra do idioma afrikaner, que é aquele falado na África do Sul. Significa separação. Eu acho que a gente aí no português até tem familiaridade com isso, né? Apartar uma briga não é separar uma briga? Maravilha! A pandemia, o isolamento social apartou-nos de quem a gente mais gostava ou de quem a gente não gostava muito, não é? Eita, Vandim! Sabuga nós! Então, você conhece então o apartheid como um sistema que apartava, separava a população branca, minoria, da população negra, maioria, lá na África do Sul. Maravilha. Vandim, quando é que oficializou-se esse regime, esse sistema do apartheid? Em 1948. Pronto, ali ficou sacramentado. Então você já tem o conceito, mas precisa conhecer um pouco do contexto, não só 1948, mas saber que o regime do apartheid, ele foi sendo gradativamente colocado na vida da África do Sul. Meu amigo, essas coisas nunca acontecem do dia para a noite, né? Elas vão dando sinais. Saber ler os sinais é tão importante, não é? Saber ler que a minha vida acadêmica não está indo bem. Não vou esperar que ela fracasse. Eu vou ler os sinais.
saber que aquele relacionamento não tá legal, passou um pouco dos limites em certas coisas, está virando um relacionamento abusivo. Estou lendo os sinais. É preciso ler os sinais. Por exemplo, a Alemanha nazista. Olha, não aconteceu campo de concentração e holocausto do dia para a noite. Aos poucos, os opositores, os judeus, os ciganos, os homossexuais foram vendo a vida ficando mais difícil para eles. Foram havendo gestos concretos que humilhavam esses grupos. Maravilha! Aqui na África do Sul também. Já de muito tempo, desde o início do século XX, em 1913, algumas leis já vinham dando sinais de que negros e brancos uma hora seriam totalmente apartados. Desde 1913. Mas, Vandim, como é que deixam passar leis desse tipo? Os negros, então, na África do Sul não foram lendo os sinais? É isso que você está me dizendo? Não. Eu estou aproveitando a ocasião, falando desses sinais que vão surgindo, desses processos que são gradativos, que não acontecem de supetão, né? Eles já vão dando sinais prévios de que as coisas, né? Se você sabe ler sinais, você dificilmente é pego de surpresa. Mas quem não sabe ler sinais tem mania de dizer, do nada, hein? Do nada. Já dizia Parmênides, do nada nada pode vir, não é verdade? Eita, Parmênides, filósofo pré-socrático. Então já era para a gente ter aprendido isso. É antes de Sócrates. Do nada não vem nada, né? Então, olha, é importante ler sinais. Mas eu não estou dizendo que os negros na África do Sul não tenham visto os sinais. Não, eles viam, porém eles não podiam votar. Está aqui uma informação importante para você pensar no apartheid e no fim do apartheid, tá? Os negros na África do Sul não podiam votar. E quem não pode votar, por tabela, não pode intervir nas leis, porque quem faz as leis não são aqueles em quem votamos para fazê-las? Tá aí a importância do voto, não é? Infelizmente no Brasil só aparece em ano eleitoral. Só em ano eleitoral a gente fala da importância do voto. Depois a gente guarda essa reflexão na gaveta e daí a 4 anos a gente volta a falar de como é importante escolher bem os nossos representantes, não é? Então olha, se os negros na África do Sul não podiam escolher quem fazia as leis, não puderam fazer muita coisa por conta dessas leis que já foram apartando negros e brancos. Vandim, então eles foram vítimas passivas deste processo. Deus nos livre e nos guarde de você ter chegado até aqui agora, na nova ordem mundial, e ficar falando de conceitos como vítimas passivas. Jamais. Lá nas nossas aulas de introdução à história, falávamos do conceito de agentes históricos. Ninguém é uma vítima de nada. Ninguém é passivo nessa história. São ativos. Somos todos nós ativos construtores e construtoras da história, das construções históricas. Somos os herdeiros de nós mesmos, das nossas decisões, das nossas omissões. Então tá. E os negros na África do Sul? Pô, achou o quê? Que eles fossem vítimas passivas? Não. Partiram para a resistência. Vamos embora lá então? Resistência. Congresso Nacional Africano. Antes que você pense no Congresso Nacional, num prédio com deputados e senadores, não. Congresso Nacional Africano, CNA, é o nome de um grupo de resistência lá na África do Sul. O grande líder desse grupo, Nelson Mandela. A metodologia de Nelson Mandela, muito semelhante à dos que o precederam. Mahatma Gandhi, Martin Luther King. Nelson Mandela também adotava o princípio da não violência e o princípio da desobediência civil. O que é isso aí mesmo? Não violência, né? Nem no meu coração, nem nos meus pensamentos, nem nas minhas atitudes, eu serei violento com ninguém.
Por mais que o outro seja meu rival, meu inimigo, meu opressor, mas violência não leva a nada. E desobediência civil? A gente pode emperrar a máquina não colaborando com ela. É verdade. Não precisa que ninguém coloque para mim o que eu posso ou não posso fazer na internet, por exemplo. Não, eu simplesmente desobedeço às modinhas, recuso-me a participar de determinadas coisas e já estou dando uma grande contribuição para pôr um fim nessas coisas, sejam lá elas que coisas forem. Maravilha! Então, Nelson Mandela está dizendo, desobediência civil. Tudo o que a gente puder fazer para não obedecer às autoridades como gesto de resistência, nós vamos fazer. Bom, então Mandela paga caro por essa resistência. Está ali, ó, o seu líder, em 1964, de tanto que pregou a desobediência às autoridades, foi preso e condenado à prisão perpétua. Direito de nunca mais sair da cadeia. Ele vai sair, mas depois de mais de 20 anos, tá legal? Então olha só, o Nelson Mandela, com a desobediência civil e com a não violência, estão me lembrando aquele lá atrás que eu citei, Henry David Thoreau. Dá uma olhada nesse cara, o livro dele que eu indiquei da outra vez, vamos ver se você lembra, quando você estudou Gandhi. Walden, W-A-L-D-E-N, Walden. Dá uma olhadinha nisso aí, é uma grande bíblia para todos os pacifistas e resistentes deste mundo. Se você não gosta da opressão, se você não está afim do sistema, cara, você ser punk, anarquista, não são as únicas alternativas, não. Dá uma olhada na desobediência civil proposta aí por Thoreau. Tá bom? Esses caras todos beberam dessa fonte. Mandela, Gandhi, Martin Luther King. Bom, prendemos o Mandela. Condenamos a prisão perpétua ao grande líder do CNA. Acabamos com o negócio. Você já sabe que história não é assim que funciona. De novo eu vou citar Gandhi, que veio antes de Mandela. Você prendia Gandhi, mas acontece que os seus seguidores estavam levando a luta adiante. Padre Gaiac pode estar morto, mas os sonhos dele eu posso levá-los adiante. Não é assim? Elvis não morreu. Ah, bandinho, sabuga nós. Então, daí, outras lideranças apareceram. Eu já tinha te chamado a atenção antes para o Steve Biko. Você já deve ter ido ver alguma coisa aí, tem filme contando a vida dele. Maravilha, não é só Mandela que se destaca nessa história, não. Muito bem, continuou então a luta contra o apartheid, da maneira que podiam, os negros resistiram. Tranquilo? Aí, em 1973, demorou pouco, né? Em 1948 o regime foi imposto, tudo bem, a ONU estava sendo fundada ali, mas demorou pouco, né? Em 1973 a ONU condena o apartheid. Maravilha! Em 1976 há um fato histórico ligado ao apartheid que é muito importante, que é o massacre de Soweto. Você vai fazer isso, quando terminar aqui, você vai dar uma olhadinha na internet aí, tá bom? Massacre de Soweto. Claro que eu também vou propor alguns exercícios e massacre de Soweto vai aparecer. Soweto, grande favelão, grande bairro dos excluídos e vulneráveis, está lá protestando contra a má qualidade de ensino nas escolas voltadas para negros. E aí a elite branca que comandava o país mandou a polícia abrir fogo contra quem pacificamente protestava. Não sabemos o número de mortos, porque um regime desses que varre para o tapete, né, debaixo do tapete esse tipo de dado, deixa a gente à mercê de estatísticas supostas. Mas centenas de pessoas pagaram com a vida. Beleza. Vandinho, por enquanto Mandela está preso, né? Por enquanto Mandela está preso. Mas vamos ver a próxima aula, o Mandela saindo da cadeia aí, por que saiu, como é que saiu e o que fez depois que saiu. Combinado assim? Força na peruca que nós estamos precisando. Haha, terminou de assistir? Gostou? Nem doeu, né? Então agora vai lá, se inscreva no nosso canal, espalhe a boa nova, vira e mexe, tem um vídeo novo por aqui. Se não tiver também, não te devo nenhuma satisfação, mas vai entrando aí que aparecem as coisas, tranquilo? Não passa aperto com história não. Vem pro Sabuga Vandinho que aqui a gente sabuga. Se não for história, vai ter aqui. Se não for, a gente inventa pra ter aqui também.
Abração, hein? Deixa o seu like e inscreva-se.